Se você entrou nesse vídeo aqui, imagino que você já deve ter ouvido falar nos FIAGROS e está na dúvida, será que vale a pena investir em FIAGROS? Será que vale a pena colocar na nossa carteira de investimentos? Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre FIAGRO, essa nova indústria aí que vem crescendo no mercado financeiro, e será que vale a pena investir? Então, o que é um FIAGRO? Um FIAGRO nada mais é do que um fundo de investimento que investe nas cadeias produtivas do agronegócio. Um FIAGRO, ele é muito similar aos fundos imobiliários. Eles estão sendo negociados na Bolsa de Valores desde o final de 2021, quando entrou a legislação do FIAGRO no Brasil e foi rapidamente aceita pela CVM, e esse produto, esse veículo de investimento começou a ser negociado na Bolsa de Valores, tá? Então, o FIAGRO, ele pode investir em ativos vinculados ao setor do agronegócio. Podem ser eles papéis, né, os recebíveis, que são o caso dos CRAs, dos CRAs e das LCAs, ou também imóveis do próprio setor, né, do agronegócio, né? Então, imóveis localizados em fazendas, em plantações, investimentos de forma geral, ativos vinculados a esse setor, tá? Então, esse é o conceito inicial do FIAGRO. E assim como os fundos imobiliários, os FIAGROS, eles estão despertando a atenção e chamando a atenção de muitos investidores, né? Isso por causa da similaridade que ele tem com os fundos imobiliários. E quais são as similaridades? Primeiro, ele é negociado em bolsa, né? Então, quando a gente entra lá no nosso home broker, a gente consegue pesquisar o ticker de um FIAGRO, assim como a gente pesquisa uma ação ou um fundo imobiliário, e comprar cotas do FIAGRO. Depois disso, outra similaridade é que os FIAGROS, eles vêm pagando rendimentos mensais, assim como os fundos imobiliários. Então pode ser uma boa alternativa para quem está buscando proventos, dividendos mensais. Mas aqui é importante chamar a atenção que tem uma diferença entre os fundos imobiliários e os FIAGROS. Os fundos imobiliários, pelo seu regulamento, eles precisam distribuir pelo menos 95% do lucro a cada semestre como dividendos, né? Então, os fundos imobiliários precisam distribuir os proventos aos seus investidores. Já os FIAGROS, eles têm um regulamento um pouco diferente. Eles não têm no regulamento que eles precisam fazer essa distribuição, tá? Então, os gestores, eles podem segurar alguns rendimentos e não fazer a distribuição mensal. Mas a gente vê no histórico aí desde o final de 2021, quando os FIAGROS começaram a ser negociados em bolsa, que a maioria dos gestores vem fazendo pagamentos mensais, né? Então, acredito que provavelmente a dinâmica dos FIAGROS vai seguir a dinâmica dos fundos imobiliários e vai passar a ser um veículo interessante para quem está buscando dividendos mensais. Beleza. Agora, outro ponto importante aqui para a gente falar sobre os FIAGROS é sobre a tributação, tá? Então, da mesma forma que acontece nos fundos imobiliários, os FIAGROS, eles têm isenção mensal, né? Eles têm isenção sobre os rendimentos que o FIAGRO distribui, né? Então, aqueles proventos que caem lá na conta do investidor todos os meses, que nem acontece nos fundos imobiliários, é isento de imposto de renda para a pessoa física, tá? No caso da pessoa jurídica é um pouco diferente, mas para a pessoa física segue a mesma lógica. E no caso do ganho de capital, né? Se tu fizer uma venda com ganho nas cotas desse FIAGRO lá na bolsa, aí tem a cobrança do imposto de renda sobre o ganho de capital de 20%, a mesma lógica lá dos fundos imobiliários, tá bom? Então, só resumindo o que a gente falou aqui, como que é possível hoje investir em FIAGROS? Através da Bolsa de Valores, pelo home broker. E como que é possível ganhar dinheiro com FIAGROS? Duas formas principais, né? Através da renda mensal, dos proventos que o FIAGRO vai distribuir, ou do ganho de capital na venda das cotas, né? Então, a mesma forma que a gente já tem o ganho de capital em ações ou fundos imobiliários. Comprei um FIAGRO a R$100, vendi a 110. Tenho um ganho de capital e vou ter a tributação, tá? Então, esse é o resumo inicial aqui sobre os FIAGROS. E agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe e olhar um FIAGRO especificamente aqui para poder entender melhor desse tipo de investimento. Então, pessoal, vamos olhar agora na prática um FIAGRO para poder entender melhor sobre esse tipo de investimentos. Eu entrei aqui no site do fiagro.com.br, uma excelente ferramenta gratuita para poder entender e buscar informações desses fundos, tá? Então aqui vamos dar uma olhada aqui, ó, no fiagro.com.br. Aqui embaixo, logo na entrada do site, a gente vê alguns destaques, né, do dia de hoje, e mais para baixo a lista dos FIAGROS que já estão sendo negociados na Bolsa de Valores, tá? Vou passar aqui rapidamente, mas só para mostrar que, ó, já temos FIAGROS, por exemplo, o BBGO11, que é do Banco do Brasil, o CPTR11, que é da Capitânia, o KNCA, que é do Kinea,
A gente tem aqui também o Snag 11 da Suno, o XPCA 11 que é da XP. Então, só para vocês verem que ainda não tem uma lista muito grande de ativos, né, negociado na bolsa, de FIAGROS disponíveis, mas os principais players do mercado, né, os principais bancos, os gestores aí como um todo, o mercado já está olhando para esse setor e está crescendo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no XPCA 11 para poder entrar um pouquinho mais no detalhe e entender melhor sobre esse FIAGRO. O XPCA 11, como vocês podem ver, ele está sendo negociado hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a R$10,86, né? Então está bem acessível para o investidor. Uma cota do XPCA 11 está custando R$10,86 e ele está tendo um dividend yield mensal aí em torno de 1,29, tá? Mas aqui para baixo a gente pode ver algumas informações do XPCA 11, o valor do patrimônio líquido, a liquidez média diária, né? Então esse fundo está com uma liquidez aí em torno de R$755 mil por dia. O valor patrimonial da cota 9,50, né? Então já dá para ver que ele está sendo negociado na bolsa, né, ali a R$10,86, então já está sendo negociado acima do seu valor patrimonial e está com o dividend yield de 1,29, tá? Aqui a gente consegue ver a cotação do XPCA 11. Como eu comentei, essa indústria de FIAGRO é nova no Brasil, né? Então iniciou aí no final de 2021. O XPCA 11 a gente consegue ver que ele tem a cotação desde novembro de 21. Então tem menos de um ano, né? A gente ainda não tem um histórico muito grande, mas aqui já dá para ver a evolução da cotação da cota na bolsa, tá? Seguindo aqui para baixo, o número de cotas, o CNPJ, né? A mesma lógica que a gente tem hoje quando olha fundos imobiliários. E aqui falando um pouquinho das taxas, tá? Primeiro, né? Taxa de administração, 1% ao ano, e taxa de performance, 10% do que exceder 100% do CDI. Então, já dá para ver aqui de cara que os FIAGROS vêm seguindo a mesma lógica da indústria de fundos de investimento e de fundo de investimento imobiliário. Uma taxa de administração e uma taxa de performance, tá? Só vamos parar aqui um minuto, só para lembrar que a gente está mostrando o XPCA 11 apenas para o nosso estudo, né? Não é uma recomendação de investimentos, é apenas para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa indústria dos FIAGROS. Vamos continuar aqui. Logo abaixo a gente tem um histórico de dividendo do XPCA 11, então dá para ver que ele vem pagando em torno 1,2%, 1,3% ao mês de dividend yield, então um dividendo bem expressivo, né? Mais de 1% ao mês, aí, com certeza também acima do CDI. Então vem tendo um rendimento mensal interessante. E mais aqui para baixo a gente consegue mais algumas informações desse FII, tá? Quero entrar aqui em algum relatório desse FII desse FIAGRO para a gente poder dar mais uma olhada, tá? Aqui a gente tem informe mensal, informe trimestral, aviso aos cotistas. Vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial de 30/6, tá? Quando a gente entra aqui no relatório gerencial do XPCA 11, a gente consegue ver, né, os comentários do gestor sobre o fundo, aqui o fluxo financeiro. Quando a gente olha aqui para as receitas do FIAGRO, a gente já consegue ver que as receitas vêm basicamente de CRAs, né, e LCAs, então é um fundo de recebíveis, né? Vamos mais para baixo aqui para poder olhar a evolução da rentabilidade e distribuição das cotas, né? Então, assim como a gente já tinha visto essa informação agora há pouco, o dividend yield aí acima de 1% ao mês, né, vem se mantendo aí acima de 1% ao mês. Aqui a evolução do valor da cota e do volume de negociação, né, então também não tem um histórico muito recente, né, desde novembro de 2021, mas a gente já está vendo uma tendência aqui de aumento do valor da cota e também do aumento das negociações diárias. Aqui tem algumas perspectivas para o setor, né, do agronegócio, que é um setor muito relevante no Brasil. Mas quero entrar aqui para a gente olhar, ó, quando a gente olha o portfólio, tá? Então, entrando no portfólio, XPCA 11, como que ele está hoje, né? 78% do portfólio em CRAs, né? Então, certificado de recebíveis do agronegócio, uma parcelinha pequena ali, 1,3% em cotas de FDIC também do setor de agronegócio e 20% em caixa, tá? Então a gente consegue ver que esse aqui é um FIAGRO papel, né? Podemos dizer assim, de recebíveis. Ele não está investindo em imóveis, ele não tem nenhuma fazenda, não tem nenhum imóvel logístico aí vinculado ao setor do agronegócio, mas também vão ter outros FIAGROS disponíveis na bolsa que vão investir em imóveis ou vão ser híbridos, né? Então vai ter um pouquinho de papel, mas também vai ter imóvel, tá? Então é uma dinâmica parecida aí com os fundos imobiliários. Seguindo aqui no relatório gerencial, a gente consegue ver a distribuição das regiões, né, onde está os CRAs, né, os investimentos desse FIAGRO, né? Então
dá para ver que está bem diversificado aqui, 32% no Mato Grosso, tem um percentual na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, então tá bem diversificado esse FIAGRO. E acho que a última informação importante aqui para a gente dar uma olhada é o indexador desses ativos, tá? Então a gente pode ver aqui que esse FIAGRO que a gente está olhando, o XPCA11, o principal indexador dele é o CDI, né? Então ele está aqui com uma taxa média de CDI mais 4,90. Pode ser um bom investimento, né? Tem muitas pessoas que estavam com os investimentos alocados, né, no IPCA, então tendo lá ou títulos IPCA+, ou tendo vários fundos imobiliários de papel que tinham indexador IPCA, estão sofrendo um pouquinho agora nesses meses de deflação. Aqui uma boa alternativa é esse FIAGRO, ele tem um indexador de CDI, né? Então, mesmo com a queda do IPCA agora, talvez ele consiga manter os rendimentos mensais nessa casa aí acima de 1%. Acho que essas são as principais informações aqui para a gente olhar e entender já um pouquinho do setor, tá? Então, acho que fica aí a dica, né, para quem tem interesse e começou a estudar sobre os FIAGROS, utilizar o site fiagro.com.br, uma ferramenta interessante, gratuita, né? A gente não tem nenhum vínculo, mas é uma ferramenta muito boa, então eu indico para quem quiser utilizar. E também dar uma olhada nos relatórios do fundo, é sempre bom para poder entender um pouquinho melhor aonde o fundo investe, qual o indexador, as taxas, e entender, né, qual que é a visão do gestor para o mercado. Então agora que a gente já entendeu, já entrou na prática para entender um pouco melhor como que funciona um FIAGRO, vamos falar aqui das vantagens e das desvantagens, tá? Separei dois pontos positivos que eu vejo hoje do investimento em FIAGRO. Primeiro, é um excelente ativo para uma diversificação de portfólio, né? Principalmente para quem não tem ainda uma exposição no agronegócio através da Bolsa de Valores ou da própria renda fixa, pode ser um excelente veículo para diversificação. E segundo, né, o agronegócio é um setor muito perene no Brasil e é um setor muito importante na economia brasileira, né? Pegando aqui a última informação que a gente tem do PIB brasileiro, o setor do agronegócio ele representa mais de 27% do PIB brasileiro. Então, um setor onde o Brasil é uma potência e tende a crescer, tá bom? Agora, dois pontos negativos e que a gente tem que ficar de olho aqui na hora de investir em FIAGRO. Primeiro, é uma indústria nova, então a gente não tem um histórico muito grande, né? A gente não consegue olhar aqui e analisar histórico de FIAGROS de 10, 15, 20 anos, então é uma indústria nova, a gente precisa ficar atento. E segundo, o setor do agronegócio ele está exposto à sazonalidade, né? Então, eventualmente, vai ter questões climáticas que vão impactar o setor, outras questões aí geográficas, etc., que podem impactar o resultado dos FIAGROS. Então, pode ter volatilidade, pode ter variação nos proventos mensais, então é um ponto para estar atento e para o investidor pensar, né? Se o percentual que ele entende que é apropriado para começar nesse setor e ter uma parcela na sua carteira, tá bom? Agora que você já sabe tudo de FIAGRO, conta para mim aqui nos comentários qual o FIAGRO que te chamou mais atenção, por que você investiria em FIAGRO ou por que você não investiria. E lembrando que aqui na Musa Capital nós temos um serviço de consultoria de investimentos personalizado, onde nós ajudamos os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos, montando carteira de investimentos com base no seu perfil, sempre com foco no longo prazo, mas fazendo carteiras personalizadas para o seu perfil de investidor. Se você tem interesse, gostaria de conversar com a gente, tem interesse nesse serviço, entre em contato pelos nossos links aqui na descrição. E até a próxima!